Fala galerinha, vamos para a nossa segunda aula de C++. Na primeira aula abordamos o tema Lógica de Programação e Algoritmo. Hoje falaremos de tipos de dados. Regras importantes do C++. Nomes de variáveis só pode conter letras do alfabeto underline. Aqui colocamos algum exemplo, o nome e o nome underline casa, quando quisermos juntar duas palavras na mesma variável. Variáveis não podem começar com número. Um exemplo. A primeira exemplo da primeira regra, colocamos nomes. Se colocarmos o número 1 mais o nome, quando formos compilar nosso programa, ele vai dar um erro de variável. Não pode ser utilizado como nome de variáveis palavras reservadas. Exemplo: o count, sim, if, else, while, for, do while, dentre outros. O C++ diferencia letras minúsculas de letras maiúsculas, que seria o caso do case sensitive. No final de cada linha de comando é obrigatório utilizar o ponto e vírgula. Vamos, para um maior conhecimento, realizar um exercício. Marque V para correto e F para errado para as seguintes variáveis. A primeira, um nome, como dissemos no slide anterior, 1 mais o nome está errado, porque variáveis não podem começar com. Então, esta opção está errada. Segunda, a segunda está certa, porque não temos número, não temos acento e não temos duas palavras juntas em uma mesma variável. A terceira, duas palavras em uma mesma variável, só que vinculada com um acento. Neste local poderíamos colocar um underline, mas na verdade essa sentença está errada. A quarta, nome e função. Essa está correta, porque não temos acento na variável e as duas palavras estão sendo vinculadas pelo underline. Quinta e última, tipos de dados. Temos três palavras, porém não estão vinculadas, então ela está errada. Tipos de dados. Temos o tipo de dado inteiro, que ele só aceita números positivos e negativos, porém não decimais. Então, se quiséssemos fazer uma média entre dois números, não era possível fazer. O compilador até iria aceitar a compilação, mas na verdade o seu cálculo não teria números decimais, então não teria aproximações de valores. Vamos à prática? Para nossas aulas práticas, utilizaremos o Dev C++ 5.5.3, sendo que o link para download estará abaixo do vídeo. Primeiramente, vamos criar um novo documento. Antes de começarmos a programar dentro do software, precisaremos habilitar algumas bibliotecas. A biblioteca include IOStream é a principal biblioteca do C++. É ela que vai habilitar alguns comandos do C++. Para a finalização do nosso programa, às vezes quando finalizamos o nosso programa, ele sai de uma hora para outra, mas na verdade nós queremos ver os valores que deram no final dele. Então vamos atribuir mais uma biblioteca, que seria a stdlib.h. Ela vai habilitar o System Pause. Agora vamos precisar de uma linha de comando para ativar os comandos sim e o count. Depois precisamos criar a nossa função principal.
que seria intimento. Lembrando que todo o progresso de C++ é necessário a chave. Qualquer dado, qualquer operação que fizermos no C++ é obrigatório a chave. Lembrando que em estrutura condicional if else, se for uma estrutura simples, não faz necessário. Vamos definir nossa variável no escopo. Como é a soma de dois números, criaremos uma variável inteira n1, outra n2 e uma soma, que ela vai fazer a operação de somar esses dois números. Agora precisamos que o nosso usuário digite dois números. Então, o count é o comando de saída de dados, onde eu vou mandar uma mensagem para o nosso usuário para que ele retorne um valor. Então, digite o primeiro número. No C++, para que eu possa pular linha, eu utilizo barra invertida e o N e fecho com aspas e ponto e vírgula. Agora o usuário precisa digitar um valor, então sim, e a nossa variável n1. Agora eu preciso também do segundo valor, então digite o segundo número. Variável n2. Agora o programa ele precisa processar esses dois dados para me dar o resultado da soma. Então precisamos da nossa variável soma. Soma é igual a n1 mais n2. Lembrando que para quem utilizou o Visualg, para atribuir um valor a uma variável era necessário que utilizássemos o menor e o tracinho. E no C++, tanto no Java como no C++, eu utilizo o igual. Agora vamos exibir o resultado para o nosso usuário. Count resultado menor soma end L para pular linha para o nosso programa não ficar tão bagunçado. Lembra que no começo eu falei do System Pause? Agora, como ele está habilitado lá em cima, eu posso utilizar ele. System Pause. Ponto e vírgula. E o return 0. Por que utilizar o return 0? O return 0 ele vai dizer que o meu programa foi compilado com sucesso, não teve nenhum erro de sintaxe. Porém, a partir de outras aulas, vocês vão perceber que o return ele pode retornar um valor. Lembrando que o nosso programa principal ele pode ter várias funções, então ele retorna um valor. Verificando se o programa está correto, vamos executar nosso programa. Salvando o nosso programa. Soma num. O programa está verificando se tem algum erro. Compilado com sucesso. Digite o primeiro número. Vou colocar o número 6 e o 7. 6 mais 7, 13. Vocês perceberam que apareceu pressione qualquer tecla para continuar. Essa era a função do System Pause. Eu preciso clicar duas vezes com o botão do Enter para que ele seja finalizado. Tipo de dado real. O tipo de dado real ele aceita valores decimais. Aqui colocamos um número. Aqui está o número π, que seria os valores decimais. Ele aceita vários valores decimais. Vamos à prática. Utilizaremos
o mesmo exercício, porém só trocaremos o int pelo float, ou poderíamos utilizar o double, porém o float ele vai ocupar menos dados no meu sistema, porque ele não necessita de tantas casas decimais. Agora vamos executar para ver qual é a diferença. Compilou. Vamos digitar agora um valor com casas decimais, 6.8 e 4.5. Então, em relação ao primeiro programa, ele já possui casas decimais, que 6.8 mais 4.5 é igual a 11.3. Vamos voltar à nossa apresentação. Tipos de dados. Caractere. O tipo de dados caractere, ele só aceita um caractere para a minha variável. Mas também temos o string, onde eu aceito uma palavra inteira. Muito utilizado em exercícios com comandos de múltipla escolha e para exibir umas frases simples para o meu usuário. Além dessas dois tipos, temos o tipo constante, onde no meu escopo do meu programa eu já defino um valor para a minha variável, então ela sempre se manterá. Utilizado bastante quando vamos fazer um programa de equação de segundo grau, onde precisamos de valores fixos, ou algum programa de taxa, precisaremos de valores fixos também. Então ele é muito utilizado. Vamos à prática. Vamos utilizar uma constante aqui no nosso programa. Em vez de eu pedir os dados ao usuário, eu vou tirar todas essas colunas e vou definir que o meu valor de N1 equivale a 5 e o N2 equivale a 10. Ele vai fazer a soma dos dois valores e passar o resultado. Vamos compilar. Compilado com sucesso, ele passou o valor como 15. Seria 5 mais 10 é igual a 15. Eu não precisei da interação com o usuário. E como seria o meu programa com uma string? Criaremos um outro programa. Include main. Lembrando que a gente vai ter que adicionar mais uma biblioteca no meu programa. Include string, que seria o literal no Visual. Definindo nosso tipo de variável, ele seria string palavra. Vamos pedir uma palavra ao nosso usuário. Digite uma palavra. Barra N para colocar pular linha. E agora eu vou chamar minha variável palavra. Depois que ele digitou a palavra, eu vou exibir a mesma palavra que ele disse, que ele digitou. Palavra digitada
menor, palavra, e o endl para pular linha. System pause. Return 0. Agora precisamos compilar o nosso programa para ver se ele está totalmente correto. Vamos definir como palavra o nome do nosso programa e verificar se vai estar correto. Compilou com sucesso. Vamos digitar a palavra aula. Desceu. A palavra digitada foi aula. Esse seria o string. Se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal, que estará abaixo do nosso vídeo. Qualquer dúvida, comente abaixo do vídeo. E na próxima aula teremos o nosso colega Gabriel explicando sobre o comando if e else, que são comandos condicionais. Lembra na primeira aula quando eu citei esses dois comandos? Obrigado a todos, até a próxima.